Bom, vamos falar então sobre a questão do José de Abreu, né? O José de Abreu, que todo mundo conhece, né? Um ator, inclusive, da própria Rede Globo, e que nos últimos tempos tem se destacado, né, por causa das suas posições políticas. Ele que é petista, né? Na época aí da ascensão do bolsonarismo, ele ele chegou a gerar muita polêmica, né? Que ele estava num restaurante e chegaram algumas mulheres bolsonaristas lá para encher o saco dele, falando que ele era petista, tudo mais. Ele chegou e cuspiu na cara, né? Da bolsonarista, e na época gerou muita polêmica. E ele continuou com posições firmes, né? Contra a direita. A mais nova delas foi foi uma polêmica com a Tabata Amaral, né? Que ele retuitou um usuário do Twitter criticando a Tabata Amaral, falando que se encontrasse ela na rua, dava um couro nela, alguma coisa assim, né? E aí José de Abreu repercutiu isso daí, endossou, né, essa denúncia contra a Tabata Amaral, e a imprensa golpista caiu em cima dele, né? Inclusive, o próprio diretor adjunto do Valor Econômico, que é o jornal de economia da Rede Globo, o jornal dos banqueiros, né? Ele publicou uma longa sequência no Twitter em que propôs aí a prisão do José de Abreu por causa da suposta aí incitação à violência contra a Tabata Amaral, né? E logicamente que o José de Abreu rebateu isso daí, né? Falando que querem prender ele por causa de um retweet. E esse cara ainda diz ser jornalista. E aí o José de Abreu em atrito com a própria Rede Globo. Uma coisa interessante é que a gente chegou a falar no programa passado sobre o Jones Manuel, né? Um garoto da Globo que agora vai ter o programa, vai participar de um documentário exibido na Globo News, no GNT, né? E algum PCBista falou ali que quem era da Globo era o José de Abreu, que é petista, né? Mas agora a gente vê o José de Abreu sendo perseguido pela Globo, rede a qual pertence o jornal Valor Econômico, né? Então a gente percebe como a imprensa, né? Ela, ela utiliza, além disso tem essa questão, né? Utiliza a burguesia no geral, a direita, como a Tabata Amaral é uma política de direita, né? Ela afinal capitalista e brinquedo do João Paulo Lema. Como a imprensa burguesa utiliza o identitarismo, né? No caso aí, a luta da mulher, deturpando completamente a luta da mulher, né? Falando em agressão contra a Tabata Amaral, em machismo contra ela, misoginia contra ela, utiliza o identitarismo para cancelar. Inclusive a Tabata Amaral quer cancelar, né? O José de Abreu, seja lá o que isso signifique, quer que ele deixe de fazer novelas na Globo e tudo mais. Então, como o identitarismo, né, é utilizado pela imprensa burguesa para atacar quem é de esquerda, né, e defender os interesses capitalistas. Queria ainda não apresentei aqui, mas estamos eu, o companheiro Paulo Amaro Ferreira e também a Natália Araújo aqui no nosso programa. Boa noite, companheiros. Boa noite, Natália. Boa noite, Paulo. Queria, Paulo, que você começasse comentando aí a respeito desse caso, né, do José de Abreu, um ator da Globo, muito famoso, sendo atacado agora pela própria Globo, né? Bom, boa noite, Vasco. Boa noite, Natália. Boa noite, companheiros que acompanham aí a Causa Operária TV, o nosso programa. Então, compre o jornal Minta Você Mesmo. Bom, eu vou ser breve nesse comentário, até porque eu quero deixar um pouco para a Natália também falar dessa nossa querida deputada, né? E então eu só quero
frisar uma questão que eu acho que todo mundo que defende o Lula está na mira agora, né? O José de Abreu, com todas as contradições que ele possa ter, né? Ou seja, não é um comunista, ele não tem posições revolucionárias, enfim, mas é um artista que tem uma grande projeção na imprensa, ou seja, já participou de filmes, novelas e participa seguidamente, né? É bem ativo também nas redes sociais e se notabiliza nas redes por defender o PT e, sobretudo, por defender o Lula, né? Então, ele atraiu para si também o ódio de toda a direita, né? E que sabe que o Lula é o centro da questão política, né? Então, Zé de Abreu aí sofrendo esses ataques. Eu não vi ainda, acho que a Natália pode comentar ali, eu não vi se a esquerda identitária veio a se solidarizar com a Tabata, não sei se teve alguém, eu não duvido, né? Alguém do PSOL, alguém do, sei lá, do PCB, sei lá, Jones Manuel, sei lá, qualquer uma dessas figuras aí que se tenham se solidarizado com a Tabata, né? Ela que aprovou a reforma da Previdência, enfim, e vota mais de 50%, né? Das vezes com o governo Bolsonaro. Você vota nas pautas, a favor das pautas do governo. Então, vou deixar para a Natália aí seguir o assunto aí da Tabata. Só antes da Natália, deixa eu te cancelar aqui, para depois você me cancelar. O Paulo, acho que você pode falar sobre esse livro que a Monique FC citou aqui. Eu falei que a gente ia pesquisar depois, que a gente ia postar no blog, mas você já foi rapidão aí, já encontrou que livro que é esse e já viu que, inclusive, a gente já publicou sobre ele, né? Não, isso eu aproveitei aqui que tu estava falando ali e fui uma pesquisa rápida no Google. Eu vi que o próprio DCO, né, publicou uma matéria em 2019 falando sobre essa questão, né, que a Globo comprou os direitos de publicação de um livro que trazia notícias sobre a Copa, o envolvimento da Globo em pagamento de propina para a transmissão das Copas de 2010 e 2014, né? Então, é isso. Aqui o nome do livro... O livro foi escrito por Ken Bessinger, né? E trata sobre isso. Eu não estou achando o nome do livro aqui, mas quando a gente achar, o Vasco fala aí, mas se vocês quiserem colocar, tá lá uma matéria do Diário da Causa Operária, na seção da Zona do Agrião, né, que é nosso programa sobre futebol, que tá lá, fala sobre essa questão aí. Beleza, Natália, pode falar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo, Vasco, todo mundo aí do chat. Então, para falar da Tabata, né? Vamos lá. Eu não vi, companheiro Paulo, se alguém foi solidário a ela, e eu nem quero ver essa pessoa também, se essa pessoa foi solidária a ela. O erro do Zé de Abreu aí, camaradas, companheiros, eu acho que foi dar pau para a Tabata aparecer, né? Porque ela só apareceu porque o Zé de Abreu falou alguma coisa, vamos dizer. Tudo que ela quer na vida é aparecer, né? Então ela fica lá, inclusive, negociando com a burguesia, votando contra o povo, né? Reformas da Previdência, trabalhista, qualquer coisa que em benefício do povo, ela vai e vota contra. Vamos começar daí, né? Se você coloca no Google Tabata do Amaral, aparece PSL está de braços abertos para você. Então, o que a gente pode esperar de uma pessoa assim, né? Como já disse, até quando a Hasselmann levou aquele coro, que inclusive foi abafadíssimo, né? Sou contra violência contra a mulher e tal. Neste caso, eu não vi violência, ele só retuitou. Ele retuitou uma coisa de outra pessoa, entendeu? Mostrou o que a galera pensa, porque foi um comentário de outra pessoa. E, na verdade, aquilo é o que o povo pensa sobre quem apoia a burguesia, né, gente? Fica difícil você ter ali uma pessoa que apoia a burguesia, que faz o que faz, contra o trabalhador.
com as crises que a gente está tendo, com o momento que a gente está vivendo, ainda piora a situação do trabalhador e quer o quê? Quer flores? Quer que o pessoal pense que está tudo certo, que é normal e, coitadinha. Não, o pessoal quer subir lá, quer chegar lá no Planalto, quer quebrar tudo, quer acabar com tudo. E é isso que acontece, né? Se você brinca com fogo, meu povo não é idiota. Vamos parar de pensar que o povo é povo, né? Então, a Tabata não tem essa chance, não. Inclusive, só desculpa, você falou o povo não é bobo, né? Lembrei que um dos gritos de guerra aí contra a Rede Globo é justamente esse, né? O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Isso daí, inclusive, nesse documentário que eu falei que a gente vai estrear amanhã, 9 da noite, no canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, ele mostra várias manifestações nos últimos anos de rua contra a Rede Globo. Então é bem interessante também. Fica lembrança para vocês assistirem amanhã, 9 da noite, no canal Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, esse documentário. Mas pode continuar, Natália, desculpa. Então, não, deixa os companheiros aí, ó. Vou falar uma coisa aqui. Ela falou que veio da favela e tal, né? Ela foi bancada por um bilionário brasileiro para estudar nos Estados Unidos. Ou seja, a formação dela foi o quê? A mini Paulo Guedes? É a Paulo Guedes feminina? Entendeu? É outra cabeça, é outra coisa. Ela iludiu a gente legal no começo, né? Pensando que defendia educação e tal, e a gente se vendeu, e a pessoa ela se mostra, o dinheiro fala mais alto, e é isso, é o que eu tenho para falar da Tabata. O erro do Zé de Abreu foi levantar uma leve contra essa mulher, foi dar voz para uma mulher apagada, que não merece aparecer, e que infelizmente ainda é mulher, né? É uma dessas que dizem que representa a mulher lá no nosso parlamento e que não representa nada, inclusive atrapalha muito, e é uma capitalista sem vergonha que tem que sair de lá. Essa é a minha opinião sobre a deputada. Uhum. E amanhã ela vai estar nos atos, a gente vai estar lá num coro lindo. Vou até ensaiar alguma coisa. É verdade, vai estar ela, vai estar o Ciro, Amanhã tu tem a chance, né, Natália, de falar isso pessoalmente para ela. Pode deixar, Zé, que amanhã eu te digo. Acho que não vai ser só você não, Natália, acho que vai ter muita gente aí.